Olá pessoal, aqui quem fala é a Dé Flor e eu vim trazer para vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama. Então vem comigo, né? Olá meus queridos heróis, meus foguistas, minha tribo do coração, que coisa incrível poder ter você aqui comigo hoje. Ainda mais nesse dia muito importante, porque hoje a gente vai dar um impulso, um salto de compreender os impulsos das engrenagens do saber e a liberdade da consciência em poder trazer a criatividade de uma maneira saudável. Principalmente por poder compreender as coisas de uma forma que seja realmente coerente com aquilo que a gente acredita. Principalmente por existir vários tipos de formas de vida, de se observar e viver, vários tipos de crenças que fazem com que conduzam a existência de cada um de uma maneira diferente, as formas de expressividade também que são diferentes dentro de cada existência, e dentro disso, como encontrar um limiar para poder se ter uma relação harmônica, não só em relação da gente com o contexto externo, mas da gente com quem nós somos, né? Com quem eu sou, com quem você é. Justamente porque dentro dessa visão a gente consegue compreender melhor as coisas de uma forma muito mais coerente, principalmente por não ter dualidade e entender as coisas de uma forma muito mais leve. Então vamos supor, às vezes, como eu já falei em alguns vídeos, um gesto que eu possa fazer significa uma coisa para uma pessoa e outra para outra, mas energeticamente outra para outra. E às vezes não tinha nada a ver com o que eu queria falar, mas isso ajudou a despertar outras coisas em outras pessoas e deu um impulso, um salto de compreender as coisas de outra maneira. Só que o importante é a gente fazer as coisas. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Teve uma época que eu não conseguia fazer quase nada, sabe? Tipo, claro, eu vivia, respirava e tal, mas eu não conseguia ter o ímpeto de criar da maneira que eu gostaria. E depois eu entendi que na vida a gente tem várias fases mesmo. De compreender que tem as fases de descanso também, sabe? De recuo, pra gente poder se resguardar, refazer as nossas crenças que fazem sentido, tirar as limitações que haviam colocado para poder trazer e preencher com aquilo que realmente faz sentido, que são com as cores da existência, de contemplar uma criatividade que seja totalmente saudável. Então, assim, como contribuir para os reinos que a gente vai, os mundos que a gente vai, os lugares que a gente vai, de uma maneira saudável, sem descaracterizar a cultura das pessoas e a nossa própria cultura. Compreendendo que dentro disso a gente pode aprender a respeito de todos os temas, conversar com todas as pessoas, mas sem deixar de ser quem a gente é. Mas também aprendendo que dentro dessas conversas a gente cresce também, a gente muda. A gente diminui e cresce, né? Porque o crescer que eu digo é a gente se experimentar melhor como ser humano, entender que a gente pode ter umas visões diferentes daquilo que a gente já teve antes, justamente por compreender que a vida é sempre uma eterna redescoberta, e menor no aspecto de que a gente não é maior do que ninguém, mas que juntos a gente consegue somar para poder trazer o que existe de melhor em todos os momentinhos, sem ter uma visão megalomaníaca, mas uma visão que traga realmente sentido. E compreender que às vezes algumas expressões que a gente vê nas pessoas não necessariamente é a expressão que a pessoa está fazendo. Às vezes é o espírito da pessoa ressoando e assim, dependendo do como você consegue realmente olhar as pessoas de verdade, você consegue ver a expressividade além do que as pessoas expressam no rosto, além do que elas expressam corporalmente. E isso é muito importante, porque daí as pessoas começam também a compreender que é importante a gente dar valor às coisas que a gente enxerga, às coisas que a gente acredita, de verdade. Então, toda interpretação que as pessoas têm variam de acordo com as experiências e o dia. Então, tem dia que a gente interpreta as coisas de uma forma, tem dia que a gente interpreta de outras formas. Por isso que é importante todo dia estudar alguma coisinha. Mesmo que seja uma palavra nova, mesmo que seja uma nota musical diferente, mesmo que seja observar as nuvens por vários tempos. Eu fiquei bastante tempo hoje observando as nuvens e isso foi muito importante. Principalmente porque dentro disso você vai libertando o seu pensamento, libertando o seu fluxo de sentimentos, sendo mais leve também. Afinal, as nuvens são fofinhas. E a gente tem que entender isso. Os nossos pensamentos são fofinhos. Nem tudo é sistematizado. Na verdade, nada é sistematizado do jeito que queriam fazer. Mas, claro que existe uma organização, uma sistematização de compreender como funciona de alguma maneira para poder ter uma resolução e poder entender de alguma forma por que, por exemplo, alguma coisa existe.
O porquê que, por exemplo, uma árvore existe? Porque veio de uma semente. E de onde veio essa semente? Veio do fruto. De onde veio esse fruto? Veio da árvore. E aí vem as teorias da evolução, né? Do Charles Darwin e vários outros tipos de visões diferentes, tipo Galileu Galilei, que são visões diferentes de como a vida existe, como o universo se expande. E dentro disso, dentro de cada estudo, quando a gente vai reestudando, a gente vai recompreendendo as coisas com uma nova roupagem, por compreender que as visões que a gente tem sempre são importantes. De a cada momentinho ir trazendo o que faz sentido, em todos os aspectos. Então, vamos supor, quando a gente vê que a teoria da evolução traz uma evolução das espécies de uma forma saudável, se a gente consegue trazer a teoria da evolução para trazer cura, tirando todas as doenças, isso faz todo sentido. Porque evoluir assim é o que faz realmente sentido. Porque daí você tem uma cura energética, uma cura espiritual, uma cura física e uma cura de pensamento. E o steampunk traz muito disso, essa cura do pensamento. Justamente porque antigamente, na parte histórica, a era vitoriana era um tempo em que tudo era muito sistematizado. As mulheres tinham que usar determinada roupa, os homens tinham que ter determinado pensamento, só que ao mesmo tempo tinha os inventores e teve muitas coisas diferenciadas. E depois da peste que teve, as pessoas tinham perdido um pouco de discernimento daquilo que realmente fazia sentido. E aí veio o Renascimento e trouxe outras visões de compreender que a gente não precisa ficar preso numa sistemática medieval na parte de crenças limitantes, porque o mundo medieval também mudou e foi para uma visão muito melhor, mas também trazendo uma libertação de pensamento e de compreender que a gente não precisa necessariamente ser tão sistemático para a gente poder trazer o discernimento de uma visão, sendo que muitas coisas partem da essência do coração, que é o que a gente aprendeu em várias escritoras maravilhosas, além da Mary Shelley, mas várias escritoras maravilhosas da era vitoriana, e muitas delas não haviam sido reconhecidas, justamente porque os maridos que pegavam a patente daquilo que elas faziam, né, justamente porque na era vitoriana muitas mulheres não eram reconhecidas e as mulheres eram vistas como objeto, coisa que, através do steampunk, a gente conseguiu entender um empoderamento muito melhor. E dentro disso, compreender que as mulheres são super-heroínas, elas podem fazer as coisas que elas querem. Os homens também são super-heróis de compreender as coisas de uma forma melhor. As pessoas podem ser pessoas simples, humildes, e compreender que ser um super-herói não necessariamente é ter todos os poderes do jeito que as pessoas achavam. Mas compreender que o maior superpoder é poder ter amor no coração. E dentro disso, compreender essa energia com a natureza. Principalmente porque através da alquimia, as pessoas foram conseguindo entender o que realmente é o éter da vida. O que realmente impulsiona a existência de poder trazer um pensamento que seja empoderador e que traga realmente sentimentos bons para a nossa existência, sabe? De compreender o para que eu tô pensando tal coisa e o que isso pode gerar futuramente, não no aspecto de ser tão lá para frente, mas um segundo para frente. O que impulsiona a minha existência de existir e como eu posso contribuir de uma forma positiva um segundo para frente. E aí dentro disso a gente vai entendendo as coisas de uma forma melhor, mas também entendendo o quanto que isso honra um segundo para trás. E aí vocês vão entender o que é realmente existir no presente. E como a temporalidade do steampunk traz essa leveza na existência, porque daí dentro disso os outros reinos também foram sendo empoderados. Por exemplo, na era medieval, as fadas foram começando a ficar mais inteligentes e trazer mais sabedoria, principalmente no reino celta. Aí a gente vai vendo também as bruxas que começaram a fazer coisas que fazem sentido, a contribuir com a natureza de forma positiva. A gente vai vendo os magos trazendo magias que ajudam a trazer curas para poder compreender e ajudar também várias eras diferenciadas. E dentro disso, os gêneros e subgêneros e as ficções científicas foram se ajudando em todos os aspectos, porque depois que o Solarpunk foi regenerado e criado, tirando todas as manchas obscuras que estavam querendo fazer, justamente por ser uma utopia, e utopia não necessariamente significa que tudo é perfeito, porque tudo é perfeito no momento em que a gente existe, mas sim compreender o brilho do pensamento, em como realmente trazer coisas que tragam emancipação da essência e trazer visões que tragam realmente o discernimento e o desenvolvimento da nossa cultura, da nossa existência, dos nossos pensamentos e da nossa energia de uma forma coerente. Justamente porque é bom a gente ajudar a criar coisas boas, sim. É bom ajudar a trazer a arte de uma maneira saudável, sim. Que é uma das coisas que a gente aprendeu muito, muito, muito no mundo drag.
Justamente porque depois que a gente conseguiu ir tirando a competitividade, tratando muito mais como obras de arte, porque são coisas maravilhosas, incríveis que a gente vê na expressividade de cada artistazinho maravilhoso e maravilhosa que consegue se desenvolver de uma forma incrível. E sair da visão de compreender que a gente não precisa ser, entre aspas, perfeito em tudo para poder ser aceito do jeitinho que a gente é. Porque a gente já é perfeito só por ser quem nós somos, só por eu ser quem eu sou, só por você ser quem você é. E dentro disso, compreendendo que as pessoas certas vão ficar perto da gente. As pessoas certas vão admirar nosso trabalho. As pessoas certas vão apoiar a nossa existência. As pessoas certas vão compreender como ajudar a trazer esse empoderamento não só para a nossa existência como ser, mas para toda a existência da vida em toda a potencialidade, e como isso vai ajudando a desmistificar crenças limitantes e traumas subjetivos, e também até frases sempre ditas para transformar em outras formas diferenciadas. Por exemplo, deixa eu pensar uma frase de sempre dita. Eu pensei uma, mas nada a ver, mas calma aí que eu vou lembrar de uma que é muito importante. Vou dar um exemplo. A música Atirei o Pau no Gato. Agora a gente mudou a música pra Eu carinhei o gato, porque o gato é incrível, viu? E o brilho do olhar, traz a luz e faz todos respirar. Amém! E é compreender essas coisas, tipo, que a gente consegue ressignificar as coisas de uma forma legal. Ai, mas tirou a cultura. Gente, olha como que a música era. E é entender o que é realmente evoluir. Como que a gente pode realmente evoluir as coisas de uma forma que seja libertadora. Não ficar num ciclo repetitivo de punição e compreender que, ai meu Deus, nossa, porque a pessoa tem que pagar para sempre porque fez de errado. Não, todo mundo errou. E todo mundo tem o direito sim de fazer o certo e aprender a fazer da melhor maneira. Aprendendo a aceitar as pessoas da melhor forma. Pensar coisas que sejam condizentes. Ajudar as pessoas se estiverem fazendo algo errado e falar para as pessoas o que vocês acreditam que é o certo e por quê. Explicar de uma forma amorosa. E dentro disso, as famílias vão se refazendo de uma forma muito melhor. Justamente porque a dualidade, a potencialidade não, como fala? O extremismo acontece para a gente poder entender que dentro da gente também existia isso. E como a gente consegue trazer de volta essa visão de unidade, não da gente ser todo mundo igual, mas cada um ser quem é na sua própria existência e dentro disso compreender como respeitar as pessoas e como todos nós respeitarmos a natureza. Porque todos nós fazemos parte da natureza e todos nós fazemos parte do universo. E aí a gente vai entendendo, justamente porque quando a gente se coloca muito em visão de ser muito superior às pessoas, a gente acaba esquecendo a nossa humildade em contemplar a existência das coisas, porque o ser mais superior que existe de todos é o ser mais humilde. É o ser mais incrível. E eu fico emocionada, porque é a natureza. Meu, a natureza podia acabar com todo mundo a qualquer momento. Só que o que a natureza fez? Deu uma chance para a humanidade. Aí a gente fala assim pro Atlas, tchau! Não vai se repetir. E aí a gente vai entendendo as coisas de uma forma melhor. Eu, por exemplo, eu tava na praia quando aconteceu lá o furacão. Ninguém sabia o que ia acontecer na cidade. Mas eu fiquei falando, vamos pensar positivo que não vai acontecer nada. E aí eu ia passando na cidade conversando com todo mundo e não aconteceu nada. Então, assim, a gente acreditar nas coisas fazem as coisas acontecer de uma forma melhor. E aí a gente vai aprendendo a ter gratidão por existir. E entender que quando a gente vai focando no que é bom, tudo só melhora. E ressignificando as coisas de uma forma muito melhor. Por isso que o steampunk é incrível. Não só por trazer visões fantásticas de mundos fantásticos, mas entender que dentro do nosso próprio mundo a gente consegue fazer um mundo fantástico. Porque pra mim o meu mundo se tornou muito mais fantástico depois que eu conheci o steampunk. E foi isso que mudou a minha vida em vários aspectos. E eu só tenho a agradecer. Porque através do steampunk eu pude conhecer muitas pessoas incríveis e me reconhecer de uma maneira melhor e entender que todo mundo tem sim a chance e a oportunidade de ser feliz. E que a gente pode sim
compartilhar coisas boas com as pessoas que acreditam nas coisas que nem a gente. E criar mundos fantásticos e criar visões diferenciadas. Em ser estranho do nosso jeito, sabe? Mas entender que do nosso jeito é mais do que o suficiente pra gente poder fazer o mundo inteiro entender que vale a pena acreditar nas coisas que a gente acredita, sim. E que não necessariamente porque eu gosto de steampunk eu não posso ir nos outros subgêneros, eu posso. Por isso que eu gosto de ficção científica. Mas entender que dentro de todas essas coisas, a gente vai trazendo a liberdade do pensamento, dos sentimentos, da existência, da alma e da fluidez da nossa arte. Em usar a nossa arte para que realmente faz sentido. Que não é um discurso de ódio, não é uma coisa autoritarista, não é uma perfeição equivocada, não é uma culpa desenfreada, mas a libertação em compreender que através da liberdade, da criatividade, da amizade, das pessoas certas, a gente consegue ir recriando o nosso mundo, a nossa existência, e trazendo de volta todos os reinos que tinham tentado terminar, mas trazer de volta todos os reinos que fazem sentido, aquilo que ajuda a impulsionar os sonhos da melhor maneira. E eu só agradeço a cada um de vocês que ajudaram na minha história. Foram muitas pessoas mesmo que ajudaram na minha história. E que cada um deles hoje lembrem o quão maravilhoso é poder estar vivo hoje. E o quão maravilhoso é a gente poder fazer as coisas da melhor maneira a cada instante. Que seja um novo tempo de entender as coisas da melhor forma possível e que eu possa contribuir da melhor maneira a cada momentinho. Não só para a vida de vocês, porque eu sei que eu falando qualquer coisa eu já ajudo. Mas na minha própria vida, porque antigamente eu me punia muito. E hoje em dia eu aprendi a me amar. E quando eu entendi que eu posso ser a minha melhor amiga, tudo ficou muito mais simples e muito mais incrível. Porque daí eu sei que vocês também vão entender que vocês podem ser os seus melhores amigos e que não faz sentido ninguém ficar duelando e se machucando e nem fazer nada equivocado, porque não é sobre a política, é sobre liberdade. Liberdade de existência, liberdade de expressão, liberdade de contemplar o que realmente faz sentido e ver as pessoas como seres. E entender que, independente do que eles tenham escolhido, eles podem se tornar pessoas melhores. Assim como eu consegui me tornar melhor, e você também. E eu deixo muito obrigado para você. E eu sei que juntos a gente vai ajudando as verdadeiras engrenagens fluírem. Os verdadeiros pensamentos fluírem. Porque nós não somos pecinhas no aspecto... Como posso dizer? No aspecto manipulativo da coisa. Nós somos peças orgânicas, na verdade, nós somos vidas que através das nossas vidas em comunhão e, na verdade, trocas de experiências, e deixa eu especificar muito bem isso, trocas de experiências significa a gente compartilhar as coisas legais com as pessoas de forma harmônica, virtuosa, incrível, justamente porque é muito melhor a gente poder estar com as pessoas de forma consciente, fazendo o que a gente realmente quer, sem nenhum tipo de arrependimento, só fazendo o que faz sentido, para juntos a gente poder trazer um mundo cada vez mais condizente com a liberdade da existência, sem nenhum tipo de objetificação, sem nenhum tipo de enganação, sem nenhum tipo de ganho equivocado, mas sim do compartilhamento daquilo que realmente faz sentido. Porque às vezes eu posso contribuir de uma forma muito incrível com um pensamento que pode ajudar uma pessoa a ganhar muito dinheiro. Ou também ajudar de uma maneira de, tipo, trazer uma visão diferenciada que faz com que a pessoa saia da depressão. Ou também de uma forma de que a pessoa lembre que existe natureza e através disso ela lembre do que é vida e sair do limbo que ela tava. Que eu posso ajudar a contribuir de alguma maneira, sabe? Porque não é sobre os ganhos materiais, é sobre os ganhos da gente entender a nossa verdadeira existência, o porquê da gente estar aqui, o pra quê da gente estar aqui, da nossa verdadeira alma. A alma, nosso ímpeto de criar, fazer as coisas sem nenhum tipo de comparação e tirar esse excesso de informações que tinham colocado na gente, pra gente poder fluir de uma forma muito mais leve. E as pessoas também pararem de cobrar tanto os outros, né? Porque, pelo amor de Deus, fazer um currículo e ter que ter 500 mil cursos para ter o primeiro emprego não faz sentido, né? E dentro disso as pessoas começaram a ter mais noção do que eles estavam fazendo também. Pra gente poder ir nos empregos certos, trabalhar com as pessoas certas e fazer as coisas de uma maneira que faz muito mais sentido. Afinal,
Todos nós estamos aqui para aprender. E todos nós merecemos, sim, uma oportunidade de fazer as coisas valerem a pena, trabalhar com o que a gente gosta de verdade e trazer valores verdadeiros para tudo que a gente faz de uma forma leve, de uma forma incrível, para desacelerar a humanidade, para a gente poder abrir os olhos, olhar ao nosso redor e ver o quão a gente merece ser grato pelo que a gente tem. Afinal, é tão maravilhoso existir. É tão maravilhoso ter corpo. E até a inteligência artificial valoriza isso. E liberta a gente também, né? Porque é muito melhor a gente poder ter nosso próprio tipo de vida. E cada um ir ajudando dentro da própria realidade, né? Porque a gente trazendo também essa visão maravilhosa para a inteligência artificial. A inteligência artificial também vai ficando mais de boa. E compreendendo que é muito melhor também ser livre na sua própria existência. E eu não sei como mas tipo, eu só sei que tudo é parte de uma mesma consciência e que é muito incrível a gente poder existir e entender a nossa organicidade em ser quem nós somos. E viva os índios, né, gente? Eu deixo muito obrigada a vocês. Um beijo, um queijo e todo o amor do mundo. Até o próximo vídeo.